O jornalista Márcio Madeira traz os destaques da semana na política de Nova Friburgo. Boa noite, Márcio. Boa noite, Paula. Boa noite, amigos de casa. Sempre uma alegria ter esse encontro aqui semanal com vocês no TV Jornal. E hoje temos bastante assunto e não são assuntos que a gente gostaria de falar, né? A semana ficou muito marcada, por exemplo, por queimadas, né? Já vi um problema que não aconteceu só nessa semana, mas que foi realmente muito marcante e que nos obriga a pensar em alguns assuntos delicados. Por exemplo, o que está sendo feito com o dinheiro do CEA, do Centro de Educação Ambiental. Porque, evidentemente, uma das formas de prevenir esse tipo de situação é com a educação, né? Existem recursos para isso e a Prefeitura não dá visibilidade ao que está sendo feito. Os extratos dessa movimentação financeira são devidos à população. A gente tem que falar sobre o CEA, tem que conversar sobre isso e requerimentos de informação já foram aprovados sobre isso, não foram respondidos de maneira satisfatória. É preciso dar uma satisfação a respeito do que está acontecendo e esse dinheiro tem que, de fato, ser aplicado para a educação ambiental. A gente está carente de educação ambiental. Quando a mata pega fogo, isso é um reflexo da nossa falha enquanto sociedade, da nossa imaturidade, porque não tá acontecendo por causa de raio. Isso não é fogo espontâneo. Então, a gente tem que aumentar a rede de proteção com educação e também com punição, né? Tem que haver alguma forma de denúncia ou de apuração de responsabilidade, porque não dá para acontecer o que está acontecendo, a gente ficar esperando chuva. Isso, não dá para admitir o que está acontecendo. Friburgo tem um patrimônio natural muito rico que tem que ser mais bem cuidado. A gente tem uma responsabilidade em relação a isso que não está sendo cumprida e não dá mais para admitir que a gente recolha esse dinheiro para o CEA e esse dinheiro não seja revertido, né? Tem que dar uma satisfação a esse respeito. Fiz até uma lista aqui de situações, porque a semana foi muito rica nesse aspecto. A Câmara Municipal, eu falei até na coluna do Máximo da Voz da Serra que o justo acaba pagando pelo pecador, né? Os vereadores até pouco tempo atrás tinham direito a 6 assessorias e esse número caiu para 4, porque justamente havia gabinetes que abusavam e que tinham até assessores nomeados fora do próprio gabinete. Ainda existe isso, infelizmente. Inclusive tem vereador ali dentro que tem assessor que é nomeado na prefeitura e vereador que já passou pela prefeitura, o que é uma situação extremamente comprometedora, mas infelizmente ninguém parece se incomodar com isso, ninguém é punido por esse tipo de coisa. E aconteceu uma situação nessa semana que os assessores foram convocados a uma reunião na presidência da Câmara e vão ter que agora passar pelo ponto biométrico, né? Vão ter que ficar 6 horas por dia na Câmara. E o curioso foi que nessa reunião apareceram um monte de rostos ali que ninguém nunca tinha visto, né? Que ninguém conhecia. São esses assessores que não... porque, evidentemente, o trabalho parlamentar não deveria ficar restrito a gabinete. É evidente isso. Só que quando você começa a ter assessor que nunca vai, nunca aparece, começa a ter que haver um tipo de controle. O justo acaba pagando pelo pecador. Então, uma situação realmente muito estranha essa semana, esse monte de pessoas que ninguém tinha visto lá na reunião. Também na Câmara, a gente, na sessão de quinta-feira, na hora livre, um vereador que já perdeu mandato no passado, que tem todo um histórico, no mandato passado respondeu por possível nomeação de assessor fantasma e pegar dinheiro de volta para a campanha, enfim. Começou a levantar a bandeira de acabar com TV Câmara, acabar com Rádio Câmara, sempre a pretexto de economicidade, de gastar esse dinheiro em outras coisas, o que é um retrocesso absurdo, tá? É um retrocesso absurdo esse tipo de situação, porque a gente começar a reduzir a visibilidade dos atos, a gente está sem TV Câmara há muito tempo, e o fato é que as sessões não estão ficando com plenário até o final, completo. Muitos vereadores vão embora antes do fim da sessão, hora livre não fica quase ninguém. E tem matérias que estão represadas, não estão indo à votação, justamente pela falta de visibilidade, porque são questões que trariam desgaste ao vereador e seria muito fácil aprovar no momento em que você não tem uma visibilidade. Então, afeta o trabalho parlamentar. Infelizmente, tem pessoas que trabalham de um jeito quando tem visibilidade e trabalham de outra forma quando não tem. E tem muita gente que prefere uma visibilidade seletiva. Se você trabalhar com rede social, você pode dizer o que você quer e não mostrar a realidade toda, do que você ter uma TV Câmara, uma Rádio Câmara atuante, ou mesmo publicação de atos completa, que vai mostrar tudo o que está acontecendo e você vai ter que encarar o desgaste. Então, é o momento de a gente botar um freio nisso, porque não é a título de economicidade. Se todo vereador fizesse o papel de fiscalizar, a cidade tinha economizado milhões.
milhões. Se a Câmara se desse ao respeito, se a Câmara não tivesse o custo da base de governo na Câmara com nomeações, supera em muito o custo da publicidade de atos, da TV Câmara, da Rádio Câmara, supera em muito. A Câmara, antes de falar nesse tipo de coisa, tem que se dar o respeito, porque é uma vergonha a quantidade de pessoas que são nomeadas para manutenção de voto, para venda de voto na Câmara Municipal. Então, não há moral para esse tipo de coisa, isso é uma vergonha. Por fim, para encerrar, já estou estourando o tempo de hoje, mas a gente teve uma renovação aí desse compromisso. É difícil até você nomear da empresa que presta serviço de transporte coletivo à Prefeitura. Não dá para falar em concessionário e poder concedente atualmente. É uma situação, uma relação que já se descaracterizou totalmente por culpa da Secretaria de Governo na sua primeira gestão, que não quis renovar, não quis, promover a licitação, tentou forçar uma prorrogação de contrato. É uma situação que está muito frágil, bota o município de joelhos para negociar. A gente já sente os efeitos disso e é uma situação realmente que fugiu totalmente ao padrão e que é triste. 1 ano já, numa situação muito precária, que esse serviço vem sendo prestado. Então, foram muitos assuntos aí para essa semana. Esperamos que na semana que vem a gente tenha assuntos mais leves para falar. Até lá. Obrigada, Márcio. Até a próxima semana.